Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Então, irmãos, eu tenho 20 minutos para demonstrar a minha ignorância, mas, acima de tudo, também demonstrar as minhas buscas. Tratar com um tema sobre esse, Jesus, o sublime amor, nos remete a questionamentos, irmãos, que quando nós tentamos entender a Deus, me parece que nós estamos tão distante disso, nós podemos buscar em dois caminhos, né, irmãos? Através da razão, da lógica ou do sentir. E que isto vai nos trazer um grande grau em sentimento, e depois eu destrincho isso com os irmãos. Mas me permitam, amados irmãos, nós que estamos numa casa espírita, nós sabemos que somos espíritos milenares. Estar na casa espírita, em realidade, é atestar, é materializar, é verificar a continuidade da vida. E que às vezes nós não conseguimos entender muito bem, a gente vai criando outros objetivos, vai vivendo mais para o corpo, mas estar numa casa espírita, para os tomés, é verificar a continuidade da vida sobre as manifestações espirituais. Sendo assim, irmãos, nós sabemos que somos espíritos que estamos aqui repetindo jornadas, tentando entender e buscar sobremaneira estar com Deus. Estar com Deus é o patamar maior que nós podemos entender na vida de paz, felicidade, saúde, alegria, tudo que nós podemos imaginar que nós queremos. E esta é uma busca que vemos fazendo nesse exercício de aprender. Por isso que eu disse que demonstrar minha ignorância, porque existe uma figura na filosofia que é a caverna de Platão, e eu não vou me aprofundar nisso, irmãos, mas aquele que procura o conhecimento, ele sai tastaviando até o momento que ele sai dessa caverna e encontra a luz, a verdade. E esta verdade é tão intensa que ele fica cego. Ele precisa de um tempo para se adequar. Esta é a visão que às vezes a gente tem uma noção do que é a verdade e precisa de novo. Eu fui me recorrer, irmãos, antes de me aprofundar neste assunto, no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde no capítulo 24, item 5, ele diz assim: não coloqueis o candeeiro sobre o alqueire. E vem nos explicar o seguinte, que nesta progressão que nós estamos tendo de espíritos que buscam a verdade, Jesus afirma que nada ficará oculto. Então não existe nada em segredos, mas que nós precisamos de uma progressão de entendimento. E ele vai dizer o seguinte, que isso me deixou mais contente ainda, que mesmo quando nós estivermos depurados naquele mundo, ainda estaremos envoltos em um nevoeiro. A gente consegue dar uma dimensão agora, irmãos, de tudo que eu estou tentando falar, que nós estamos buscando entender, através da razão, algo que só conseguimos atingir com o sentimento, não é com sentir. Embora a gente saiba que o espírito vem para o corpo para sentir. A gente tem os sentimentos, visão, olfato, tudo aquilo que a gente sabe, a necessidade do corpo, e nós vamos transformar isso em sentimento. É aquilo que nós registramos profundamente no nosso psicológico, aqueles entendimentos da vida que a gente vai registrando, guardando, aquilo que a gente chama do nosso jeito de ver a vida, e o que a nossa irmã Elisa nos conduziu, a cruz que nós carregamos. É o jeito que eu vejo a vida que ainda não está de acordo com o plano de Deus. E eu fui buscar, irmãos, me permitam, e eu vou ler pausadamente para que a gente possa também ouvir e registrar. Isso está em João, capítulo 4, de 1 a 21. Diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus,
e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ame é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E continua, irmãos, e aqui eu interrompo. Quando nós buscamos Jesus, o sublime amor, e aqui eu não quero fazer nenhuma exegese, nem criar anatema nas nossas teorias, mas nós não conhecemos ninguém que tenha vindo na face da terra como Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Aí está as nossas buscas, que às vezes ficamos nos questionando sobre se Deus, Jesus. Então, Jesus é o amor de Deus que se manifesta entre nós, que nos convida a renovar as nossas atitudes, e tudo que nós podemos nesse instante buscar de entendimento sobre a razão, nos conduz à necessidade de estar com Deus. Estar com Deus é estar no amor de Deus, é estar com Jesus. E quando vão perguntar aos espíritos quem é Jesus, ele vai dizer que é guia e modelo para toda a humanidade. Olha, irmãos, nós estamos aqui fazendo um sinônimo. Deus é amor. Jesus é o amor de Deus que se manifesta entre nós. E Jesus vem trazer algo, irmãos, que nós começamos a dizer que é o Evangelho. Aí a gente acha que Evangelho é alguma coisa. Evangelho é uma mensagem, é um mensageiro de Deus que nos traz uma boa notícia. Qual é a boa notícia, irmãos? Que não estamos condenados, não estamos punidos. Nós somos filhos amados de Deus, que recebemos oportunidade de nos adequarmos a esses segmentos de bem-estar, de felicidade, de paz e harmonia que tanto queremos. Ah, irmão, mas por que tanta dificuldade? Ora, se somos iniciantes, se somos exercitadores deste amor que ainda não compreendemos com profundidade, vamos experimentando a vida uns com os outros. Por isso que o Evangelho nos recomenda que precisamos estar com Deus, porque Deus está conosco. Então nós podemos olhar nas nossas experiências, aquilo que nós chamamos de provação, de dor e sofrimento, nós vamos entender, irmãos, que é um grande exercício que a vida nos coloca para verificar o quanto estamos afastados do amor de Deus. E nesse exercício começamos a entender e colocar em prática a necessidade de fazer o bem. Fora do amor não há salvação. A gente lê fora da caridade e aí diz assim, não, a caridade não é amor. Amor é do grego agape, que é esse amor sublime que nós estamos falando aqui, um amor mais puro, um amor que tem essência no bem, que não fica cobrando. E esta caridade é de caritas, do latim quando é traduzido, que não deixa de ser a essência do amor sublime que nos convida a praticar o bem. Por isso, irmãos, daqui a alguns instantes, dia 25, nós vamos comemorar o quê?
Nós vamos comemorar de novo, irmãos, o nascimento do amor entre nós. O nascimento da manifestação de Deus na sua materialização em corpo, em carne, que vem nos mostrar que é possível. A nossa irmã Elisa nos conduziu a um pensamento profundo. Aqueles, naturalmente, que estão presos, querendo entender o que está sendo dito. Da necessidade de carregar a cruz. Que cruz é essa que Deus me faz carregar? Afinal de contas, se somos filhos amados, por que um tem mais, o outro tem menos, o outro carrega, o outro isso, o outro aquilo? Nas nossas famílias, por que tantas desavenças? Se nós formos entender, e aí nós pegamos a figura de Jesus, tirou os pecados do mundo na cruz. Pecado é estar afastado, irmãos. Pecado é estar afastado de Deus. Jesus, desde o início da sua caminhada, nos demonstrou como é possível estar com Deus. Porque Deus é amor. Jesus é manifestação do amor de Deus. E nós, na nossa pequenez de alunos iniciantes, irmãos, temos tanta dificuldade de amar o próximo, porque nós não vemos a Deus, mas Deus nos ofereceu uns aos outros para que possamos exercitar este amor. E aí nós não queremos, porque afinal de contas o outro não me devolve todo o amor. E todas as vezes que eu penso sobre isso, irmãos, que qualquer atitude minha, eu digo, mas que é isso que está acontecendo que eu não consigo, eu me coloco na posição de perguntar se eu realmente retribuo este amor que Deus me oferece para eu poder cobrar do meu irmão aquilo que ainda ele não consegue entender. E as dores e sofrimentos, irmãos, que tanto nós gostamos, é porque nós não entendemos que estamos recebendo nesta encarnação uma oportunidade única de começar a fazer diferente ou querer repetir N encarnações porque o amor de Deus nos alcança. E aí nós começamos a pensar, irmãos, afinal de contas, qual é o caminho que eu tenho que tomar? Jesus. Mas eu não estou no corpo físico? Sim. E esta é a misericórdia de Deus, que nos permite, espíritos que estão neste corpo, atenuar as suas vibrações para não fazer o mal. Não vibrar nessa sensação de estar afastado de Deus. Por isso, irmãos, às vezes nós precisamos de um pouquinho do raciocínio, mas acima de tudo, o sentimento. E isto é a experiência que o Espírito vai ao longo do tempo. Porque muitos de nós estamos aqui sentados, irmãos. Muitos irmãos desencarnados estão aqui, alheios, sem sentir. Melhor, estão sentindo dor, mas não experimentam o sentimento de estar com Deus. Porque nós nos bloqueamos, porque afinal de contas, a minha cruz, nessa figura de novo que a irmã Elisa nos traz, ela é muito pesada. E eu vou só ilustrar um pedacinho, irmãos. Havia, completando o que a nossa irmã falou, havia um irmão que vivia reclamando da sua cruz. Como era pesado. Que coisa horrível. Ele não conseguia carregar. Aquilo machucava, aquilo feria, aquelas pessoas, ninguém lhe ajudava. E era um dioturno reclamar da sua cruz que não tinha solução. Até o momento que Deus Nosso Senhor, sempre na sua misericórdia, manda os seus mensageiros e convida ele, através do pensamento do sono, a que ele fosse um parque, aonde tinha, irmãos, imaginem cruzes. Podem imaginar, irmãos? Cruzes de tudo que é tamanho, de tudo que é material, de tudo que é cor, de tudo que é proporção, de madeira, de ferro, de aço, pensem, de ouro, cruzes. E ele disse assim, agora, irmão, tu vai poder, tu, escolher a cruz que tu quer levar. Ele olhou e disse, eu posso escolher a cruz que eu quero? Desculpe. Ele disse, sim, tu pode escolher a cruz que tu quiser. E ele sai procurando.
Procura daqui, procura dali, uma muito grande, aquela era muito pesada, era de material, o de isopor não servia porque se desmanchava. E ele foi procurando até no momento que ele pegou uma cruz desse tamanho. Onde eu disse, olha, eu quero trocar, eu quero levar esta cruz. Desculpe, irmãos. Eu quero levar esta cruz. Aí diz que o mensageiro olhou para ele e disse, tu não entendeu? Esta cruz que tu escolheu é a cruz que tu sempre carregou. E às vezes a gente fica assim, não, mas essa é a minha cruz. E essa cruz é a cruz que a gente pode carregar. E do tamanho, da proporção que o nosso entendimento nos permite. Porque o exercício não é de sofrimento. O exercício, o plano de encarnação é parar de sofrer. Eu sei que nas nossas prédicas, irmãos, a gente acha muito que vem para pagar, para sofrer, que misericórdia, a lamentação. Qualquer dia a gente cria no centro espírita um muro da lamentação. E só que a gente vai bater a cabeça no muro da lamentação. Porque, afinal de contas, a gente fala assim, ai, a minha família, eu vim com esse homem, eu vim com essa mulher, eu vim para sofrer, eu vim para resgatar, eu vim para pagar. Vai continuar pagando o resto da encarnação, o resto da vida, em encarnações. Até o momento que a gente diz assim, olha só, eu acredito em Deus. Eu entendo o amor de Deus sobre mim. Eu entendo do projeto que eu estou vivenciando para atingir essa paz, essa plenitude. A pergunta é o que eu estou fazendo de diferente. Porque aí eu só vim para reclamar. Aí eu só vim para dizer que eu vou pagar. E tudo justifica. Qualquer erro que eu tenho, eu justifico o meu passado. E eu sempre gosto, irmãos, de brincar, me permitam, meu tempo já está. Agora tem uma fase que nós estamos inaugurando de rever o nosso passado espiritual, quem nós fomos. E aí nós criamos uma humanidade, porque se for perguntar, senhoras, todo mundo foi Cleópatra, todo mundo foi a rainha de não sei o que tem. Se perguntar para os homens, faziam parte da corte de Luís não sei aonde, um grande isso, um grande aquilo, um grande não sei o que tem. Nunca ninguém roubou, nunca ninguém matou, nunca ninguém deixou de lado as coisas que precisava fazer. Então somos sempre reis e rainhas, carregando a nossa cruz, porque ainda não conseguimos entender o grande projeto de mudar as coisas. Então, se a vida nesse instante se apresenta numa visão, na nossa visão complicada, que aquele companheiro, aquela companheira, que outro engano que nós carregamos, irmãos, é a necessidade do livre-arbítrio. Então, os doutos se reúnem com Deus para conversar com Deus com quem é que quer vir. Não, nesta encarnação eu quero que o fulano seja meu filho, o fulano seja minha esposa, que o Beltrano, que não sei o que tem, que coisa e tal, e nós caímos todo mundo de paraquedas. Nunca ninguém parou para pensar, o orgulhoso é difícil, porque não para pensar para saber se o outro queria vir junto comigo. E aí tem o problema do livre-arbítrio. Quando eu estou todo mundo reunido, eu tenho uma liberdade de escolha, ou eu perdi a liberdade de escolha. Só que a nossa liberdade de escolha é ficar fazendo mal, sofrendo mal, suportando mal e delegando competência a quem? A Deus. Porque Ele me fez estar aqui sofrendo. E aí a gente briga com Deus. E aí o amor de Deus que vem, mostrou como é que faz, etc., nos deu caminhos seguros, nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos do amor de Deus, e aí começamos a vivenciar quadras difíceis das nossas experiências, porque o nosso amor começa a ser seletivo. Primeiro eu, depois eu, se sobrar espaço, eu. E aí a nossa vida começa a ficar conturbada, porque quem é feito para amar e não consegue, sofre. Quem tem energia aglutinada, irmãos, começa a se sentir mal, porque há necessidade desse amor, dessa fraternidade. Então, irmãos, se nós podemos, nesse instante, buscar, através da razão, entender que Jesus Cristo, nosso Senhor, é a manifestação do amor do Pai sobre todos nós,
que vem interromper, vem adiantar a nossa caminhada, dizendo assim, olha só, é possível chegar a Deus. Tu não está perdido, tu não veio para pagar. Lembra, irmãos, do cego da fonte de Siloé, isso está em Mateus? Que ele está sentadinho lá, ele era cego de nascença. E passam os seus discípulos, porque naquela época ter algum problema, olha a nossa incompreensão na vida, ter algum problema gera castigo de Deus, ele era cego porque pecou. Os discípulos vão na frente e perguntam assim, Senhor, ele é cego porque ele pecou ou seus pais pecaram? O que Jesus vai responder, irmãos? Nem ele, nem o pai dele pecou. Ele está sim para demonstrar a obra de Deus. Aí na nossa visão, assim, Deus não tinha nada que fazer, agora mandou ele ficar cego, só para chegar Jesus e mostrar o amor de Deus para aquele que tinha errado. Assim como nós, irmãos, nesse instante, nos sentimos acolhidos pela espiritualidade, nós deveríamos pensar, tá bem, se eu sou amado, por que eu não amo? Se eu tenho muito mais do que eu mereço, por que eu não faço nada pelo meu irmão? Por que eu não me movimento para sair dessa angústia que tanto a gente gosta de viver? Por que eu não saio do meu universo e vou pegar um livro positivo, vou rezar como a nossa irmã falou, vou vir tomar passe, mas é vir tomar passe, não é vir exigir de Jesus que eu quero que ele faça isso, faça aquilo, porque isso na nossa vida já está repleta dos nossos quereres? Nos permitir alguns segundos, irmãos, de sentimento, de entrega. Chegar aqui, irmãos, ou nos templos que nós nos reunimos em questões positivas de busca e melhora, nós podemos nos entregar. E nos entregar é um ato de humildade. Senhor, tu sabe o que vai no meu coração. Tu sabe das minhas necessidades. Tu sabe o que eu quero. Tu sabe o que eu busco, porque tu me entende. Mas tu também sabes, Senhor, da minha sinceridade de busca, que eu quero estar contigo. Por isso, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. E nós invertemos a nossa prece. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero que o fulano pare de fazer isso. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero ser considerado para não sei o que tem. Eu vim aqui, Senhor, porque eu estou com uma doença, Senhor. Eu vim aqui que eu estou exigindo, que eu quero que tu faças isso. E Jesus faz, irmãos, porque ele nos ama. E aí nós vamos mais um pouquinho à frente e ver que tudo aquilo nós já tínhamos recebido por acréscimo e nós jogamos fora a nossa vida por atitudes, às vezes, desnecessárias por falta de amor. Então, o nosso grande exercício, irmãos, trabalhadores, frequentadores, aqueles que nem creem em coisa nenhuma, têm necessidade de amar. Têm necessidade de ter alguém que possa olhar. Por isso o Senhor nos ofereceu uns aos outros. Mas oferecer uns aos outros, irmãos, não é para usufruir dos outros. É para vivenciar com os outros, irmãos de caminhada, tão equivocados perante a Deus como todos nós nesse instante somos. E aí nós somos convidados a entender esse amor sublime que está longe da nossa compreensão, porque somos espíritos iniciais nesta caminhada, mas que há algo nos atrai. E todos nós nesse instante poderíamos fazer um grande exercício de consciência. O que eu estou buscando se não é o bem? O que eu estou buscando se não é me sentir melhor? O que eu estou buscando nesse instante para estabelecer paz e harmonia? E aí, quando nós requeremos isso a Deus, Deus, Jesus, a espiritualidade que já entende, nos conduz de novo àquele estado daquilo que nós chamamos de família, daqueles que são os que caminham conosco, para que nós possamos verificar a necessidade, qualificar o nosso amor e pensar:
E aí tem um grande exercício que a gente não gosta de fazer. O que eu estou fazendo, se eu tivesse na situação do outro, eu gostaria que fizessem para mim? Eu gostaria de ser julgado pelas minhas atitudes ou ser ajudado na compreensão? Isto não é conviver com erro, irmãos, cuidem. Mas é entender que estamos experimentando a vida, ver o que eu posso fazer para ajudar o outro. E aí nós nos complicamos de novo. Porque na realidade, eu sempre vou fazer algo que me sirva, que seja bom para mim, que eu quero do meu jeito, e aí nós conhecemos muito bem o que nós chamamos de dor e sofrimento. Por isso, amados irmãos, quando nós tratamos de Jesus, o sublime amor, nós estamos tratando de Deus na sua manifestação mais pura da sua essência, que é o amor, que nós chamamos de Jesus, que veio até nós, irmãos, caminhou, sentou, comeu como todos nós, e nos mostrou que é possível no corpo físico. Não somos filhos renegados ao sofrimento. Não somos filhos delegados a vir pagar e sofrer e se maltratar, e aí, como nós nos maltratamos os outros. E aí nós deveríamos parar um minutinho e pensar, irmãos. Dia 25, nós comemoramos uma data que nós criamos para comemorar o nascimento de Jesus. E agora voltar para os nossos lares e pensar o que eu vou comemorar dia 25. Haverá aqueles que vão comemorar o copo de vinho, a barriga cheia. E a gente vai olhar e dizer assim, abençoado que nós possamos permitir que eles comam, bebam. Mas também existe um momento que a gente se retrai e lembra da prece, que Natal é Jesus, não é árvore de Natal. Natal é fraternidade. Natal é dividir o pouco. Lá, irmãos, no alto, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, as pessoas ficam pensando, agora tem um jeito de encher minha barriga. É Jesus nos ensinando que o pouco é muito com Deus. Mas também nos remete a pensamentos, irmãos. Será que o que eu tenho eu divido? Ou estou negociando? Será que a minha companhia está sendo por amor ao outro ou por interesse meu? Será que eu posso dizer eu te amo ou eu posso dizer eu te uso? São as minhas necessidades que tu satisfaz. Por isso, tu lava, passa, cozinha, engoma. Se tu não fizer isso, eu não te amo. Observem, amados irmãos, quantos exercícios nós somos convidados a fazer. E refletir, irmãos, nesta noite, que a gente possa sair daqui com o sentimento que não estamos sozinhos. Com o sentimento experimentado de vivenciar os minutinhos de paz com o amor de Deus. Agradecidos por ter recebido muito, mas muito, muito, muito mais do que merecemos. Que possamos retornar para os nossos lares, irmãos, com os nossos corações repletos de disposição de fazer diferente. Porque nós queremos estar com Deus. Por isso estamos reunidos nesta casa. Onde a espiritualidade atende às nossas necessidades. Por amor. Por acréscimo de misericórdia. E quando nós paramos e pensamos sobre isso, irmãos, é como se nós recebêssemos muito, mas muito mais. Então nós podemos levar um pouquinho de tudo isso para os nossos lares. E que a noite de Natal, irmãos, nós lembramos que nós estamos comemorando o nascimento, a manifestação do amor de Deus sobre todos nós. Assim, irmãos, espero que mesmo demonstrando toda a minha ignorância, que ainda é muita em relação a Deus, nosso Senhor, possa também ter ajudado os irmãos nesta busca que fazemos de viver em paz, harmonia, em fraternidade, que tanto queremos construir.
Muito obrigado, irmãos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco.